A nova Sociedade da Justiça se reúne para sua primeira missão, mas é claro que as coisas não sairiam tão bem quanto eles imaginavam. Shazukara! O sexto episódio de Stargirl é intitulado A Sociedade da Justiça e começa com o Pat confrontando a Courtney sobre os artefatos que ela roubou da sala da equipe. Esse início quebra o ritmo que eu comentei na semana passada, em que cada episódio começa com um flashback apresentando uma história que vai ser destrinchada ao longo do capítulo. Talvez porque esse formato serviu para introduzir os personagens que formariam a nova Sociedade da Justiça, ou mesmo apresentar os vilões. E agora que nosso elenco já está completo, os flashbacks não são mais necessários, pelo menos não dessa maneira. Mas enfim, a Courtney reluta dizendo que os artefatos já estão nas mãos de outras pessoas e que a nova Sociedade da Justiça já está formada. Mas o Pat é irredutível e diz que quer todos os objetos de volta, além de se mostrar muito decepcionado com a sua enteada. O problema é que agora a Courtney não sabe como fazer isso. Os trajes, os objetos, eles são muito legais, eles dão poderes a quem os utiliza, só que mais do que isso, eles são símbolos de esperança, como todo super-herói deve ser. A trajetória do Ted Grant, o Pantera original, serve como uma história de superação para Yolanda e mostra para ela que se ele conseguiu superar todas as adversidades da sua vida, ela também consegue. Afinal de contas, ela é a herdeira do manto de Pantera, então isso deve significar alguma coisa. Do mesmo jeito que a Beth, que para mim continua bem irritante, encontrou nos óculos com a inteligência artificial do Dr. Meia-Noite original, que ela apelidou de Chuck, um amigo, talvez o primeiro amigo que ela teve na sua vida inteira. Alguém que tem os mesmos interesses que ela e mais do que isso, que quer ouvir o que ela tem a dizer. Ou que, pelo menos, é obrigado a ouvir, já que ele não pode sair andando por aí, né? Tá grudado na cara dela. Então parte o coração da Courtney ter que tirar isso dos seus amigos. Mas como o Pat diz no começo do episódio, ela não quer que outra situação como a do Joey se repita. Então no final das contas a Courtney pede os artefatos de volta, mas elas se recusam a entregar. A mesma coisa acontece com o Rick. O próprio Pat decide abordar o garoto entregando para ele o diário de Rex Tyler, na esperança de que isso pudesse sensibilizá-lo e também de obter alguma resposta sobre as equações deixadas pelo Homem-Hora original. O Pat fala sobre como esse poder pode ser tentador e justamente por isso o Rex limitou o seu uso a 1 hora por dia. Mas o Rick tá se deixando levar pelos impulsos e isso não pode acontecer. Conclusão dessa história, o Rick diz que o Pat é um covarde inútil, que nunca fez nada realmente relevante para a Sociedade da Justiça. E assim ele meio que encabeça uma revolta, eu não sei se dá para chamar de revolta. Mas graças a Beth que intercepta um sinal de hackeamento vindo daquela empresa que nós comentamos na análise do episódio anterior, a Sociedade da Justiça decide agir por conta própria e tentar capturar um membro da Sociedade da Injustiça. E já que não pode vencê-los, junte-se a eles, e assim a Sideral decide ir junto, já que pelo menos ela é a única que teve um mínimo de experiência em combate. Mas obviamente os vilões já estavam preparados para uma possível intervenção desse novo grupo de heróis que está agindo em Blue Valley. E assim, nós somos finalmente apresentados a Tigresa e Mestre dos Esportes. Eu adorei o modo como os personagens foram introduzidos na série, como pais super protetores e competitivos pra Artemis, que pouco a pouco tá ganhando mais espaço nos episódios, hein? Acho que não demora muito pra ela se tornar uma personagem recorrente na série. Mas enfim, o modo como eles são apresentados é interessante porque você consegue sentir uma certa empatia pelos personagens. Por mais que eles sejam vilões, por mais que o que eles estejam fazendo ali na hora que eles estão matando o professor da Artemis seja errado, você sente uma certa empatia porque eles são muito caricatos, eles são muito exagerados. Então são aqueles vilões malucos, mas que a gente consegue gostar. Nessa cena a gente também percebe como até os vilões têm as suas desavenças e como a Tigresa e o Mestre dos Esportes menosprezam o jogador. Mas ainda assim eles estão lá para impedir que a Sociedade da Justiça atrapalhe os seus planos. E aí a gente tem algumas das coreografias de lutas mais legais que nós tivemos na série até o momento.
E eu achei ainda mais legal porque, tirando a Sideral, nenhum dos personagens envolvidos na batalha ali tem algum superpoder como emissão de rajadas, ou magia, ou controlar o gelo. Então a porradaria comeu na questão física mesmo. Além disso, eu senti que esses combates entre Homem-Hora e Mestre dos Esportes, assim como o confronto entre Tigresa e Pantera, tem tudo pra se tornar uma espécie de arqui-inimizade. Ou seja, esses personagens em específico devem levar a luta pro pessoal, e sempre que Sociedade da Justiça e Injustiça se enfrentarem, essas batalhas devem se repetir, porque agora é questão de honra superar o adversário. Isso é uma coisa bem clássica dos quadrinhos, né, quando tem duas equipes que se enfrentam e membros específicos sempre lutam contra aquele outro membro específico. Pode ser considerado um clichê? É claro, mas se isso acontecer na série, eu vou adorar. Assim como eu também adorei as lutas. Ainda que as coreografias estejam bem trabalhadas, a gente consegue sentir a inexperiência da Sociedade da Justiça, em contraponto à sinergia que existe entre Mestre dos Esportes e Tigresa. Ainda assim, a Yolanda consegue se mostrar uma oponente à altura, já que ela também tem esse histórico de lutadora de boxe. E pra não dizer que a Beth foi inútil, pelo menos ela teve um momento ali em que conseguiu salvar a Pantera. Assim como a Courtney também teve que intervir pra salvar o Homem-Hora. A gente ainda não tinha visto uma cena de ação do Rick propriamente dito, mas pelo que foi construído do background dele, dava pra imaginar que ele é um cara que gosta de brigar, mas é claro que ele não tem técnica nenhuma. Já o Crusher realmente sabe o que tá fazendo, além de ser um atleta, além de ser um treinador ali de academia, o cara também já tem um histórico como vilão, então o Rick acaba virando uma presa fácil pra ele. Mas é claro que no final das contas, quem salvaria o dia seria o Pat, o cara que foi menosprezado pelo Rick, o cara que foi ignorado pela Courtney basicamente por todo mundo ali, mas que finalmente parece estar voltando pro centro da trama, que era o que a gente queria. A nova Sociedade da Justiça percebe que o Pat é mais do que simplesmente o sidekick do Starman, e que ele tem algo a contribuir na equipe. E eu digo isso muito mais nesse sentido de ser um mentor, de ser uma figura de sabedoria, do que pelo uso do faixa. A própria Courtney percebe como as coisas fogem do controle quando não se tem uma liderança firme, e que a equipe não tá preparada para o que eles podem encontrar. Mas agora eles têm o apoio de um herói experiente, que abraçou essa nova Sociedade da Justiça, e eu espero que a gente tenha muitas cenas de treinamento da equipe. Mas, mais do que isso, eu também quero ver o Faixa lutando ao lado deles, né? Até porque agora os vilões já sabem o que vão enfrentar, e por mais que tenha rolado uma fuga de emergência ali no final do confronto, a Sociedade da Injustiça conseguiu os dados que eles precisavam sobre o satélite de comunicação. Ou seja, os planos deles estão seguindo conforme o esperado. Vamos ver se os heróis vão conseguir impedir os vilões de levar isso adiante. Complementando a nossa análise, essa semana nós também tivemos um pouco de desenvolvimento entre a Bárbara e o Mike. E apesar de ser um desses momentos que a gente pode encarar só como encheção de linguiça, eu acho legal a gente relembrar que existem outros núcleos na série. Nos últimos episódios, o Mike tava deixando de ser aquele alívio cômico interessante e se tornando um personagem bem irritante dentro da história. Aqui a gente viu o lado um pouco mais vulnerável dele, principalmente quando ele percebeu que era a Bárbara que tava lá quando ele precisou. Do mesmo jeito que foi o Pat que apareceu quando a Courtney tava em perigo. Então é interessante essa relação que a gente tem padrasto, madrasta, enteados, porque a gente vê que mesmo de maneiras diferentes, a família tá fortalecendo os laços. Eu achei um momento bem bacana. Até porque em algum momento a gente imagina que o Mike possa ter uma participação maior na história. E eu não digo nem como um herói, um ajudante, mas simplesmente descobrindo sobre a Sociedade da Justiça. Até porque ele foi mostrado como um espertinho. Sem contar que, como nós já comentamos, é o amigo dele, o Jaquim, que deve se tornar o portador da caneta do Thunderbolt. Então o terreno já tá preparado para ele se unir a essa bagunça toda de alguma maneira. Essa semana também foi mostrado pra gente que a diretora Bowen, que nós descobrimos ser a violinista lá no episódio focado na Yolanda, é a esposa do violinista original, que fez parte da antiga formação da Sociedade da Injustiça. Não fica claro o que aconteceu com esse violinista, mas a impressão é que ele ainda está vivo, só não está mais em atividade. Então talvez nos próximos episódios a gente veja o que aconteceu com ele e veja como a diretora Bowen se tornou a herdeira do manto para tentar substituí-lo, e talvez seja justamente por isso que ela não consegue usar as habilidades de violinista tão bem. Assim como os filhos dos vilões também devem ser melhor trabalhados nos próximos episódios.
A gente já falou um pouco sobre a Artemis e apesar de muita gente se lembrar da personagem como a protegida do Arqueiro Verde na série Justiça Jovem e que depois acaba traindo a equipe, ela é muito mais conhecida nos quadrinhos por sua alcunha vilanesca de Tigresa. Então talvez em algum momento ela também assuma o manto da mãe, justamente por uma vingança. Talvez a Sociedade da Justiça consiga se livrar da Tigresa de alguma maneira, assim como aconteceu com o Onda Mental, e aí ela vai querer substituir a mãe para se vingar da sociedade. Talvez, ou talvez não. E nós acabamos não comentando, mas essa semana também tivemos um pouco mais de desenvolvimento na relação entre o Geada e o seu filho. Eu gosto muito de ver o Jordan McKenty em tela. Você sente que o personagem tem uma grandiosidade. Você olha pra ele e sente que ele é um personagem imponente. Talvez porque, como nós já comentamos, ele foi mais humanizado. Então pode ser que as ações dele pareçam ter um peso maior porque ele tem uma maior motivação por trás do que ele tá fazendo. Você vê, por exemplo, a diferença do Jordan pro mestre dos esportes, pra Tigresa e principalmente pro jogador. Como eu falei, no caso do Crusher e da Brooks, até dá pra sentir uma empatia pelos personagens, porque eles são divertidos. Já o jogador é um personagem totalmente desprezível. A antipatia pelo personagem começa a ser construída naquele momento em que nós vemos como ele trata os funcionários da American Dream, e quando a gente vê que até os outros vilões desprezam ele, aí o ódio tá completo. Então perceba como um desenvolvimento de personagem bem feito faz com que a gente se importe muito mais com aquela trama, mesmo que ela seja a de um vilão. Quando a garçonete traz um pedaço de bolo pra mesa do Jordan e do Cameron, dizendo que ouviu eles comentarem sobre algum aniversário e eles falam que seria a data de aniversário da mãe do Cameron, né, que faleceu, a gente sente isso também, a gente também se importa com aqueles personagens. Só que na hora de apagar a velhinha, não pareceu um sopro comum do Cameron. Será que ele também já tá despertando seus poderes meta-humanos assim como o Onda Mental Jr.? O Henry King foi pauta de discussão na mesa da Sociedade da Injustiça, e eles dizem que sem o Onda Mental não conseguirão levar o plano adiante. Mas o que eles talvez ainda não saibam, ou talvez já saibam sim, é que o filho dele também tá despertando esses poderes. Acredito que muito em breve o Onda Mental Jr. vá ser manipulado pela Sociedade da Injustiça. Eles vão contar pra ele que o pai tá em coma por conta da ação da Stargirl, e isso vai levar a uma vingança. Só que eu também acredito que ele deve perceber em algum momento que tá do lado errado da história e passe pra Sociedade da Justiça. E aí a gente vai ter uma formação parecida com aquela da Corporação Infinito dos quadrinhos, que a gente já comentou nas análises dos outros episódios. Eu gostei bastante desse episódio, acho que ele foi bem melhor que o episódio da semana passada. Os trajes não me incomodaram, eu vi muita gente reclamando, muita gente falando que, ok, entendi que fidelidade às vezes não funciona ao transpor o material dos quadrinhos pra live action, mas eu acho que até esses trajes galhofas ali, como o da Beth, que ainda não convence nada como Doutora Meia-Noite, fazem parte do que é o clima de Stargirl. Só duas coisas me fizeram pensar um pouco nesse episódio. Primeiro, que aquela maquiagem da Tigresa não engana ninguém, né? É só ver a personagem no outro dia, a mãe da Artemis no outro dia, que você fala, ué, é a Tigresa, pô, ela só tava com o olho pintado. Mas beleza, vamos dizer que no calor do momento ali, na hora da batalha, não deu pra reconhecer direito, e afinal de contas a mãe da amiga do colégio não é alguém que você vê todo dia, não é alguém que você vai parar pra pensar que é um vilão. Se bem que em Blue Valley todo mundo pode ser alguma coisa da Sociedade da Justiça, né? Tem alguma coisa aí nessa cidade que dá pra desconfiar de todo mundo. E a outra coisa é, beleza, o Rick tem super força, o traje da Pantera confere a ela certa resistência, assim como a Stargirl, que também é muito competente em desviar dos golpes dos seus inimigos, mas assim que alguém resolver dar uma porrada na Beth, essa menina vai morrer. Essa menina não tem a mínima estrutura pra sobreviver a uma porrada de um vilão, de qualquer um ali da Sociedade da Justiça, nem mesmo um soco do jogador, e o traje dela é uma patifaria. Até porque essa é uma das características do Doutor Meia-Noite dos quadrinhos. O traje dele é simplesmente uma fantasia de Halloween, já que ele não precisava de uma armadura tão forte e ele precisava se locomover muito bem à noite, porque os seus inimigos não enxergam ele. Então a vantagem é que ele consegue atingir os seus inimigos sem ser atingido. Alterando essa característica, a Beth perde essa vantagem. Então, vilãozada, foca na Beth aí que tá fácil. Mas enfim, essas foram as minhas impressões do sexto episódio
episódio de Stargirl. A série continua muito divertida, continua com um clima muito legal e é certamente uma das melhores coisas que a gente tá tendo sobre super-heróis na TV atualmente. Lembrando que já estreou Patrulha do Destino, eu já tô assistindo os episódios e logo a gente vai voltar com as análises aqui no canal também. Então se inscreve aí no canal, acompanha a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, tem TikTok e me segue lá no Instagram. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Cara, que tá ficando escuro do nada, velho. Só que mais do que isso, eu esqueci. Dá pra sentir, eu já falei que já senti. Do nada vai tudo, né? É isso. Inventi a ordem aqui e me perdi todo, velho. Cara, eu vou reiniciar aqui acendendo a luz, porque